oferecer o recurso, oferecer estrutura, eu já concordei, está certo. Só que a prefeitura não oferece mesmo. Mas isso não justifica que o servidor tem que ser ausentado do local de trabalho. Independente de ter estrutura ou não, ele tem que cumprir a carga horária dele. Porque o salário dele é integral. Mais um erro por parte da prefeitura também, porque tem que descontar, certo? Agora, com relação aos outros servidores, você está certo. Agora, o assunto agora, no momento, é do médico veterinário. Perfeito? Não, sim, eu te entendo, o assunto agora é o médico veterinário, só que do modo que você diz que você faz seu trabalho, eu também faço o meu, você ganha a mesma coisa que eu, exerce o mesmo trabalho que eu. Então, já que está errado, continua cobrando, continua fazendo seu trabalho, e você pode ter certeza que a população está vendo o seu trabalho, sim, pode ter certeza disso. Espero que esteja, né? Mais alguém? Bom, também concordo, né, que com o Paulo falou, realmente a gente tem que fiscalizar, né? Não só o veterinário, mas como outros funcionários também, né? Então, não tem justificativa. Se o veterinário ele não tem o trabalho, não tem né, no caso o veículo, os instrumentos para poder trabalhar, ele tem que cumprir carga horária. Mesmo não tendo esses equipamentos, ele tem que cumprir a sua carga horária. Porque inclusive, já presenciei às vezes funcionários com a mesma situação, não tem o seu material, mas cumpre a carga horária. Tem gente que não cumpre, mas tem gente que cumpre também, né? Já teve casos de motorista que não deram o carro para ele trabalhar, até por perseguição, não vou falar o mandato de quem, e o motorista ficava em frente ao posto de saúde sentado durante o dia todo, não tinha o carro, mas estava lá à disposição, até que cansaram e deram o carro para ele trabalhar, né? E, inclusive é um excelente motorista, então isso não é desculpa não. Então a gente como vereador, a gente tem que fiscalizar sim, né? Às vezes alguma situação acaba passando na correria do dia a dia, mas é por isso que tem 9 vereadores. Às vezes quando um vereador não fiscaliza, está o outro para fiscalizar, né? Eu, vereador Will, que não consigo fiscalizar todos os funcionários da prefeitura, mas eu fiscalizo uma parte, o Zé Fernando fiscaliza outra, o Rafael outro, o Tião outro, então por isso mesmo que a gente tem um grupo de 9 vereadores para poder cada um estar atento numa situação de fiscalização, não só de carga horária, mas de qualquer irregularidade que acontece na prefeitura. Senhor presidente, com a palavra, no momento aqui que eu estava citando, em momento algum eu quis defender, não quero que me entendam mal, não quis defender a respeito de carga horária. Também sou totalmente a favor, se está recebendo, tem que trabalhar, só que eu acredito eu também que tem que ter suporte. Bom, como essa foi a resposta do ofício, né? Então não tem votação. Peço que seja feita a leitura do projeto de lei número 6 de 2022, de autoria do prefeito municipal Luzmar de Moura Benfica, que versa sobre a concessão de reajuste salarial para os profissionais integrantes do quadro de magistério de Bocaina de Minas e da outras providências. Projeto de lei número 6 de 2022. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a fixar os novos vencimentos, nos termos da portaria interministerial do MEC, Ministério da Educação, que fixa o piso nacional para os profissionais do magistério, para os servidores que se encontram abaixo do piso, passando para os seguintes valores. A. Professor municipal. Primeiro, vencimento de R$ 2.307,38, para uma jornada de 24 horas semanais. Professor municipal 2, vencimento de vencimento de R$ 21,36 hora aula. Servidor pedagógico, vencimento de R$ 2.307,38, para uma jornada de 24 horas semanais. Diretor escolar, vencimento de R$ 3.845,63, para uma jornada de 40 horas semanais. Coordenador de escola rural, vencimento de R$ 2.884,22, para uma jornada de 20 horas semanais. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão à conta de dotação orçamentária própria
do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022. Bocaina de Minas, 18 de abril de 2022. Luzimar de Moura Benfica, Prefeito Municipal. Bom, coloco o projeto de lei número 6. Coloco o projeto de lei número 6 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal de Moura Benfica, Luzimar de Moura Benfica, em discussão. Esse projeto aí é o projeto que concede o reajuste, né, de 33% aos profissionais aí do magistério, né? E a gente hoje na reunião das comissões, mais cedo, a gente estava debatendo os vereadores, nosso jurídico, surgiram várias dúvidas, né? Não só da gente, mas também como dos profissionais, né? E a gente até teve a presença do secretário de Educação. E uma grande dúvida que surgiu foi a questão do reajuste ser feito aos profissionais, por exemplo. Esse reajuste de 33%, ele é feito somente sobre o piso, né? Que hoje no município de Bocaina de Minas, se eu não me engano, é de R$ 2.033, né? Então, esse reajuste é em cima do piso. A dúvida que surgiu é em questão dos servidores que recebem benefício, né? Como triênio, quinquênio. Então, assim, a gente sabe que por tempo de serviço, alguns servidores têm o salário mais elevado. Por tempo de serviço, alguns têm o salário mais elevado do que outros, né? Então, a dúvida era justamente se esses dois servidores, um servidor que tem um salário mais elevado, ia receber o mesmo valor, né, de aumento do que o servidor que tem um salário mais abaixo. Então, nós conversamos, né, com o nosso jurídico, com o secretário de Educação, e ficou bem esclarecido que o reajuste de 33% vão ser feitos para iguais para todos os professores, desde que iguais no sentido de que eles tenham também a mesma carga horária, né? Porque esse reajuste de 33%, ele vai ser feito também com base nas 40 horas, né? 40 horas semanais. Então, o servidor que recebe, que cumpre uma carga horária menor do que 40 horas, por exemplo, o servidor que cumpre 20 horas semanais, um exemplo, ele vai receber a metade desses 33%, que no caso é 16,5%. Né? Então, a gente tem aí o nosso jurídico, a gente tem a presença de alguns professores. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também, né, os vereadores, se alguém quiser fazer uma pergunta para os vereadores, né, para o nosso jurídico também, fica à disposição. Algum vereador quer falar sobre o reajuste? Senhor presidente, eu quero falar assim, do piso, né? Aí a lei do piso, que é a lei 11.738, que foi instituída e sancionada no dia 16 de 7 de 2008, através de uma portaria número 63, se não falha a memória, né, o Jair Bolsonaro, ele sancionou, né, o reajuste de 33,24% para os profissionais do magistério público, né? E para os servidores, para os profissionais da categoria, aqueles que recebem abaixo do piso, né, e que tem a carga horária, conforme o colega Rico já citou aí, né, que não é de 40 horas, o parâmetro é 40 horas. Hoje, nosso quadro de funcionário, eu acredito que a gente tem uma servidora de 40 horas, e os demais vão ter um reajuste proporcional, né? Porque veio alguns servidores nos abordar perguntando sobre isso, né? Às vezes pedindo para a gente explicar tecnicamente como que ia ser incorporado isso aí no vencimento. Então, os 33%, na verdade, é proporcional a quem ganha 24 horas, quem trabalha numa jornada de 24 horas proporcional, 20 horas proporcional. E mencionar que nenhum dos servidores da classe eles
não podem receber esse vencimento abaixo do piso, que hoje é de R$ 3.845,63 centavos, né? Não pode. Acima aí cabe ao município. Se o município quiser reajustar, fica a critério da municipalidade, não tem impedimento nenhum, mas o valor inferior ao 3.845,63 é proibido por lei. Perfeito? Mais alguém? Mais algum vereador quer falar sobre o reajuste? Nosso jurídico quer fazer algum comentário sobre o reajuste? Não? Algum professor que está presente aqui na Câmara quer fazer algum tipo de pergunta aos vereadores, ao nosso jurídico? Cristian, é só pedir para você fazer o uso da tribuna para a gente aqui, por favor. Pode usar o microfone aqui. A gente vai ter a presença do professor Cristian. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, a pergunta seria mais ou menos concomitante ao que acabou de afirmar o vereador Paulo. O reajuste, ele acaba tendo a proporcionalidade de acordo com aquilo que é cumprido, ou seja, de acordo com a carga horária. Se o percentual se mantém ali nos 33,24, seja a carga horária de 20 horas, seja de 30 ou de 40, ele vai ser justamente proporcional à carga horária que cumpre. O que me ficou em dúvida foi, se o vereador, ou melhor, se o professor ou qualquer outro trabalhador tiver aí o cumprimento de horas menores, o percentual de aumento será menor? Menor. Mas não seria justamente justo, mas proporcional à carga horária? Porque se ele já cumpre 20 horas, ele terá os 33%, mas os 33% que no total já vai ser inferior ao reajuste do que tem as 40 horas, que, no entanto, já vai ser ali proporcional à carga dele, de 40 horas. Cristian, você pode repetir a sua pergunta? Que, desculpe que eu não entendi, por gentileza. Sem problema. Se o reajuste é de 33%, a quem tem 40 horas terá um determinado aumento, né, proporcional às suas horas. Que não pode ser superior ao teto de 3.845. Correto. Aliás, o piso, perdão, obrigado. Piso. E aquele que tem justamente uma carga de 20 horas, por exemplo, ele terá o reajuste de 33, só que será inferior, sim, justamente pelas horas dele. Exato. Mas por isso, teremos nesse momento uma alteração no percentual de aumento desse? Do percentual? Ou será também de 33%? Não, é proporcional aos 33%, de acordo com a jornada de carga horária cumprida. Perfeito. Obrigado. Você quer falar, David? O nosso jurídico quer fazer o uso da palavra. Dr. David. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, Cristian, a respeito da sua dúvida, a lei ela é bem taxativa, no artigo 1º, a linha C, porque ela estabelece o valor proporcional. Aí, nesse caso, por exemplo, que você me perguntou de 20 horas, na linha C fala o seguinte, ele já estabelece o valor por hora-aula, que será de R$ 21,33. Aí, nesse caso, como não tem previsão que você falou, para a gente ver se vai ser proporcional ou não, só pegar esse valor por hora-aula e fazer vezes a quantidade de aula, que chegaria no resultado esperado, que está de acordo com o piso. Então, a própria lei ela já traz esses casos, tá bom? A lei que vai ser aprovada hoje, projeto de lei 06/2022. Oi? O embasamento é justamente nesse ponto, no que diz a proporcionalidade. Aí já foi feito de forma proporcional. Por exemplo, veja bem, o valor proporcional a 40 horas, com base em 33,24, daria 3.845, correto? Aí essa mesma porcentagem, ela foi utilizada no que tange a 24 horas, que daria 2.307, que seria a metade, ou seja, utilizou o mesmo índice ainda, tá bom? Aí, nesse caso, por exemplo, quando a remuneração ela já é abaixo, a lei ela já traz a previsão, ela já coloca o valor da hora-aula que foi atualizado.
Aí esse valor atualizado, ele já está com base nesses 33%, entendeu? Quer ver? Olha, vou dar um exemplo melhor. Vamos lá. O professor, ele dá 20 aulas semanais, correto? É só calcular 20 vezes 21,33, que é o valor que estabelece por hora aula. E esse valor, ele já está atualizado com base nesse 33% que foi atualizado. Sim. Atualizado por cada uma. Então, se você pegar tanto esse valor e multiplicar por 40 horas, você vai encontrar o valor correspondente ao piso, que seria 3.845,63, com base em 40 horas. Ou seja, de forma simples, esse percentual ele sempre será utilizado respeitando o piso. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos colocar, olha, que o servidor ele recebe 3.000, certo? Tem 2 servidores. Vamos dar esse exemplo para trabalhar com número redondo, porque se a gente for trabalhar com esse número, pode ser que cause alguma confusão. Creio da maneira como está sendo. Aí então a gente pega, por exemplo, um servidor, ele recebe 3.500. Por exemplo, né, ele recebe 2.500. Para ele chegar a 3.000, ele vai precisar de quê? 500. Então, nesse caso, desses 33%, ele só vai precisar para atingir, por exemplo, 20%. E o outro servidor, por exemplo, que ganha 2.000, para chegar a 3, ele precisa de 20%. Então, esse percentual ele vai ser olhado caso a caso e todo mundo vai receber esse piso, jamais vai receber inferior, entendeu? A esses 33%. Só que tem pessoas que já recebem mais, vai ter o percentual menor, entendeu? Então, é essa que eu acho que é a grande dúvida que está tendo. Sim. Exatamente. Exatamente, entendeu? Porque a lei ela é bem expressa no seguinte ponto: ninguém pode receber inferior ao piso, entendeu? Então, nesse caso, é justamente isso que você falou, entendeu? O raciocínio é esse. Só um segundinho, Cris. Vou dar um exemplo da servidora que hoje ela ocupa o cargo de 40 horas, né, no quadro da categoria. Eu não sei exatamente qual que é o vencimento dela hoje, mas para ela chegar a atingir até o piso, for precisar de 20%, que seja 22%, ela atingiu o piso, não vai poder repassar para esse servidor 33%. É somente para atingir o piso. É o que está previsto na lei nacional do Ministério Público, dos profissionais do Ministério Público. É o piso. Perfeito? Ô Cris, só pedir para você fazer o uso da tribuna, porque senão o pessoal que está assistindo em casa não vai conseguir. Não, pode fazer, ué. É porque senão o pessoal que está assistindo a reunião fica um pouco perdido, entendeu? Pode fazer o uso da tribuna, pode perguntar ali. Fica à vontade. Não, imagina, que isso. Pode ficar tranquilo, viu? É porque a gente aqui escuta tudo direitinho, a gente escuta você escuta, mas o pessoal que está em casa não escuta. Eu acreditei assim que fosse até inconveniente, mas por outro lado acaba também sendo certo apresentar, né? Nada que negue. Da mesma forma que o reajuste é feito de 33%, a grande parte, digamos, em outros casos, para que se atinja o piso, né, esse percentual acaba sendo menor, mas não seria também democrático manter o valor de 33,24, né? Se justamente temos aí uma democracia e passar o valor do piso salarial não é nada proibido, né? O que não podemos é ficar abaixo. Por que também aos demais, né, não manter o reajuste de 33? Posso? Então, a
A portaria, o que versa na portaria é até atingir o piso. Bom, agora... Não sendo proibido ultrapassar. Não, mas aí a municipalidade é que pode estar concedendo além do que for atingir o piso. Aí, aqui nós, na verdade, assim, a gente só aprecia aqui e a gente faz a apreciação, as comissões, os vereadores, juntamente com o assessor jurídico, é a técnica legal da redação do projeto, perfeito? Agora, aí fica a critério do Poder Executivo. Né? A princípio, eles já mandaram, na redação aqui do projeto, já está especificando, né, aqui os valores, as nomenclaturas e os cargos, perfeito? Obrigado. Agora, se for superior, se a prefeitura, se ela quiser conceder 33% e superar o valor do piso, fica a critério da municipalidade. Correto. Perfeito? Tá ótimo, obrigado. Eu só queria falar também aí sobre a questão que o nosso jurídico levantou, sobre a questão da hora-aula, né? E, igual eu relatei aqui no começo, o piso, né, aqui em Bocaina de Minas, anterior ao que, né, que eu acredito que vai ser aprovado hoje, era de R$ 2.033 e a hora-aula era de 18, se eu não me engano, 18,21, né? E hoje a hora-aula passou para 21, é isso? Só conferindo aqui. 21,36. Isso, então ela teve um reajuste aí com base nos 63%, como falou o nosso jurídico. Né? Mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Vereador Paulo? É bom ressaltar aqui também o seguinte, o que acontece? Veja bem, a gente também tem, nós vereadores temos algumas ferramentas, né, que uma delas é emendar um projeto de lei, um texto de lei que vem do Poder Executivo. Porém, nesse caso especificamente, né, a gente não pode legislar gerando despesa para o Poder Executivo, nesse caso específico. Tá? É só para a gente poder explicar para os trabalhadores da categoria que, se a gente emendar esse texto aqui, por exemplo, para que a prefeitura pague 33%, mesmo que alguns trabalhadores da categoria eles tenham os vencimentos superiores ao piso, que é de 3.845, a prefeitura simplesmente ela pode vetar a emenda e entrar com uma lei de inconstitucionalidade, uma ação, enfim. Então, isso não nos cabe. Nesse caso, a gente não pode legislar gerando despesa especificamente nessa matéria, perfeito? Só para os profissionais da categoria ficarem sabendo, tá? O que o professor Christian falou é só a municipalidade. Agora, aí é o seguinte, conforme eles encaminharam o projeto, né, a lei não obriga eles, tá, a conceder os 33% para os servidores que tiver a remuneração, o vencimento for superior ao piso de R$ 3.845. Tá, só para ficar esclarecido sobre isso. É bem lembrado do vereador, né? A gente não pode, no caso, criar uma despesa da prefeitura, né? Então a prefeitura mandou o projeto está, né, de forma redigida e assim até o parecer do nosso jurídico, o projeto está certo, porém eles teriam que, né, fizesse alguma mudança na remuneração e na carga horária ali, né, eles teriam que ter feito e ter mandado. E é aquilo que o Paulo falou, né? Hoje, mais cedo, na reunião das comissões, a prefeitura poderia ter feito, acho que não fez, uma reunião com os professores, né, para falar sobre o projeto, para ter uma opinião, né, então, como se diz, já sanaria essas dúvidas, né, e poderia até ter uma opinião na hora até de fazer alguma mudança no projeto. Inclusive, eu acho que esse piso de R$ 3.845 ainda é pouco, né? A gente precisa valorizar mais os profissionais da categoria, né? Para mim, esse 33% atingindo 3.845 é muito pouco. O piso ainda o vencimento é muito baixo para os profissionais, muito baixo. Com certeza, Paulo, concordo com você, né? Diante do trabalho, da responsabilidade, da importância de um professor no nosso município, com certeza também acho sim baixo, né? Pela importância que tem os professores, né, na educação dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Bom, mais ninguém quer falar sobre o projeto? Passar para o processo de votação. Vereador Dimas, você aprova o projeto? Voto por aprovação, senhor presidente. Vereador Rafael,
Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Fabiano. Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Sebastião. Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador João Florencio. Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Paulo. Eu aprovo o projeto, senhor presidente. E o vereador José Fernando. Pela aprovação, senhor presidente. Declaro o projeto de lei número 6 de 2022 aprovado por unanimidade. Senhor presidente, se eu permite, só para explicar também a respeito da cláusula de retroação também, né, que está no projeto, né, que Bem lembrado, Paulo. todos os servidores da categoria, eles vão receber aí com efeito retroativo referente ao mês de janeiro até a data atual, né? Bem lembrado, Paulo. Obrigado, viu? Peço que seja feita a leitura do projeto de lei número 9 de 2022, de autoria do prefeito municipal Luzimar de Moura Benfica, que versa sobre abertura de crédito especial no valor de R$100 mil. R$100 mil. Senhor presidente, só um minuto. A última folha. Projeto de lei número 9 de 2022. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$100 mil destinado à aquisição de um veículo para a Câmara Municipal de Bocaina de Minas, em conformidade com o seguinte detalhamento. Primeiro, Câmara Municipal de Bocaina de Minas, Câmara Municipal de Bocaina de Minas, Legislativa, Ação Legislativa, Atuação e Investimento do Legislativo, Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal, Equipamento e Material Permanente, R$100 mil. Artigo 2º. Para atender ao que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso anulação de dotação na forma do parágrafo 1º, inciso 1º ao 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320. Reforma da ampliação da sede, R$40 mil. Aquisição de equipamento da Câmara Municipal, R$60 mil, totalizando R$100 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bocaina de Minas, 3 de maio de 2022, Luzimar de Moura Benfica, prefeito municipal. Bom, esse projeto aí enviado pela prefeitura, né, foi até um pedido aqui da Câmara, como vocês podem, né, ter visto aí, para a compra de um carro, né, para a Câmara Municipal, né. Então, como o orçamento da Câmara ele é integrado ao orçamento da prefeitura, é a prefeitura que tem, a iniciativa tem que ser da prefeitura, né. Então, como foi elaborado o projeto, o orçamento da prefeitura no ano passado e não foi deixado uma dotação para compra, né, para a compra e aquisição de um veículo, a gente teve que pedir para a prefeitura fazer esse projeto, né, para, como se diz, a movimentação, né, de uma dotação, que no caso aqui é a reforma da sede, e equipamentos para a Câmara Municipal, e criar uma nova dotação para aquisição de um veículo. Então, na verdade, é uma movimentação e uma criação de uma nova dotação no valor de R$100 mil para o carro, para a compra do novo carro da Câmara. Algum vereador quer fazer algum comentário? Bom, coloco o projeto de lei número 9 em votação. O vereador Sebastião, seu voto? Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador João Florencio? Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Paulo? Aprovo. O vereador José Fernando? Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Dimas? Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Fabiano? Voto pela aprovação, senhor presidente. E o vereador Rafael?
Voto pela aprovação, senhor presidente. Declaro o projeto de lei número 9 de 2022 aprovado por unanimidade. Peço que seja feita a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2022, que versa sobre livre acesso dos vereadores aos órgãos e repartições públicas municipais. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1 de 2022. Dispõe sobre o livre acesso dos vereadores aos órgãos e repartições públicas municipais. José Wilker Pereira de Siqueira, presidente da Câmara de Vereadores de Bocaina de Minas, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 75 da Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 58A a Lei Orgânica com a seguinte redação. Artigo 58A. No exercício de seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração, direta e indireta, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis. Primeiro, o vereador poderá entrar livremente em qualquer dependência do órgão ou repartição pública, terá livre e imediato acesso a todo e qualquer documento, expediente e arquivo, podendo examinar, vistoriar e copiar no próprio local. 2. No caso do responsável não estar presente no momento da diligência, o vereador deverá ser atendido por quem, respondendo pelo órgão, puder tomar viáveis os objetivos do parlamentar. Terceiro, a diligência pretendida pelo vereador não poderá ser dificultada, obstaculizada ou impedida em nenhuma hipótese, nem mesmo sob alegação de ausência do responsável ou de outro servidor do órgão ou repartição. Artigo 2º. Fica acrescentado o artigo 65A à Lei Orgânica com a seguinte redação. Artigo 65A. A mesa da Câmara pode, a requerimento do plenário, encaminhar pedido por escrito de informação e a recusa ou não atendimento no prazo de 20 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa, sujeita à sanção. Primeiro, os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo da contagem o dia do começo, incluindo-se o do vencimento. Segundo, considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia que não houver expediente, ou seja, ou se esse for encerrado antes da hora normal. Terceiro, os prazos expressos em dia constam-se em modo contínuo. Artigo 3º. Fica revogado a cláusula 3ª do artigo 64 da Lei Orgânica. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Bocaina de Minas, 20 de abril de 2022. Rafael Francisco Diniz, Fabiano Moreira da Silva, Dimas Diniz de Almeida e Paulo César Vane da Silva. Esse projeto aí de autoria dos vereadores, né? Como a gente já conversou, está apenas acrescentando aí o que já tem na lei federal, né? E a gente está acrescentando na lei orgânica. Então, até passo a palavra aos vereadores, né, que quiserem falar sobre o projeto. E coloco o projeto de lei, projeto de emenda à lei orgânica, número 1, que versa sobre o livre acesso dos vereadores aos órgãos, né, públicos, e coloca em discussão. O vereador quiser se manifestar?
por diversas vezes, através de requerimento ou até mesmo ofício, eu deixei de prestar esclarecimentos à população pelo determinado tempo que eu, perante a lei de acesso à informação, eu precisava para ter acesso aos documentos. E como a gente está acrescentando agora essa emenda de lei na lei orgânica, como já tem na lei federal, o vereador ele poderá ter acesso mais imediato aos assuntos da repartição pública, poderá até mesmo copiar no local e até mesmo os funcionários que estiverem como responsáveis terão que estar nos prestando esse auxílio mais imediato e a gente poderá estar passando informações mais breves aos munícipes. Mais algum vereador? Paulo, palavra. Bom, essa emenda realmente é muito necessária. Sim. Eu sou um dos que sempre, aqui nas reuniões, né, eu me posiciono sempre favorável que a prefeitura, que o Poder Executivo encaminhe por essa casa aqui as respostas num prazo mais curto, né? Porque a maioria das respostas de requerimento de informação sempre vem depois que expirou o prazo regimental, né? E revogando aqui o artigo, o parágrafo 3º, né, do caput aqui do artigo 63, eu vou ler o artigo, né? Do parágrafo, né? A mesa da Câmara pode, a requerimento plenário, encaminhar pedido por escrito de informação e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa sujeita à responsabilidade. 30 dias é um prazo longo, né? E mesmo com esse prazo a gente não recebe as respostas aqui dentro do prazo estabelecido, né, em lei. Então é muito necessária essa emenda, eu sou amplamente favorável, né? Inclusive o colega Rafael, que foi um dos autores aí do projeto, e para a gente vai ser importante, porque conforme, né, a gente sempre vem falando das reuniões aqui, né, a gente quer informação, não é para mim individualmente, ou para o Wilke, ou para o Rafael, para o Fabiano, para o Zé Fernando, para o Dimas, para o Sebastião, para o João, para a Maria. É para o povo, para a população. Quando a gente não consegue informação, muitas vezes, a gente também começa a ter descrédito com as pessoas, né, com os munícipes. Portanto, excelente medida essa que a Câmara está tomando a partir de agora. Mais alguém quer falar sobre o projeto de emenda? Eu quero parabenizar os vereadores aí pela realização do projeto. Caso eles negarem agora algum requerimento, né, de algum acesso, né, dos vereadores a alguma documentação, eles não só vão estar descumprindo uma lei federal, mas como uma lei local também, né? Então, parabéns aos vereadores. Coloco o projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2022 em votação. Vereador Rafael, seu voto? Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Sebastião? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fabiano? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador João Florencio? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Dimas? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Paulo? Eu aprovo, senhor presidente. E o vereador José Fernando? Voto pela aprovação, senhor presidente. Declaro o projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2022 aprovado por unanimidade. Primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 3 de 2022. Altera a Lei Complementar 2 de 2013 para criar
a gratificação de apoio ao plantão de ambulância. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Cria-se a gratificação de apoio ao plantão de ambulância, GAPA, com o valor de R$ 500, a ser ofertado aos motoristas que efetuam apoio complementar aos motoristas plantonistas, nos sistemas de plantão, no atendimento de urgência e emergência. Cargo que faz jus à gratificação. Motorista, apoio ao plantão. Quantidade, 4. Valor, R$ 500. Parágrafo único. Os motoristas que poderão fazer jus a essa gratificação serão motoristas lotados na Secretaria de Saúde, que prestem apoio complementar mensal aos motoristas plantonistas, devidamente instruídos mediante escala prévia. Artigo 3º. As despesas decorrentes da implantação dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo, dispostas referentes ao orçamento do ano de 2022. Desenvolvimento da atenção básica. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor à data de sua publicação. Bocaina de Minas, 18 de abril de 2022, Luzimar de Moura Benfica, prefeito municipal. Bom, gente, esse projeto, né, da criação de gratificação, ele é até um pouco meio complicado, às vezes, de entender, né, mas pelas informações, até o secretário de Saúde esteve aqui na reunião das comissões em fevereiro. Ele estava explicando para a gente o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês, que espero que eu consiga explicar. O que acontece? Anteriormente, a pandemia, era feito o plantão aqui em Bocaina, e no plantão, aqui em Bocaina, são 2 motoristas, primeiro e o segundo motorista, né? E o que acontece? Com a chegada, até antes, né? Foi antes da pandemia, e com a pandemia também, agora não me recordo, eu até peço desculpas, não me recordo se antes da pandemia eram 8 motoristas, mas eu sei que na época da pandemia, nós tínhamos 8 motoristas que faziam a escala aqui em Bocaina de 24 por 72. O que é 24 por 72? O motorista trabalha um dia e folga 3. No caso, os motoristas, né? Os motoristas trabalhavam um dia e folgavam 3 dias, né? Só que com a vacinação, a pandemia, né, foi perdendo força, graças a Deus. Hoje já estamos aí quase, né? Quase normal, tudo graças a Deus. Eu esqueci de falar. Na época da pandemia, a educação tinha parado, os motoristas da educação foram lotados na Secretaria de Saúde. E com o fim da pandemia, quase fim da pandemia, a educação voltando, os motoristas da educação voltaram, né, a trabalhar na Secretaria de Educação, desfalcando, né, o efetivo de motorista da Secretaria de Saúde, né. Então, o plantão que tinha 8 motoristas, na verdade, agora ficou só com 4. Né? São 4 motoristas hoje que fazem a escala de 24 por 72. Então, o que acontece? Esses 4 motoristas, eles fazem o rodízio entre eles, né? No caso da escala 24 por 72, atuando somente no primeiro plantão, né? E aí, justamente, para não ficar sem o segundo plantão, sem o segundo plantonista, a prefeitura criou esse projeto de gratificação para deixar um motorista de apoio. Esse motorista de apoio é o seguinte... ele não faz essa escala de 24 por 72. Ele fica de segundo plantão durante a semana toda. Então, aqui em Bocaina são 2 motoristas de segundo plantão. Um trabalha uma semana e folga uma, o outro mesma coisa. Trabalha uma semana e folga uma. Então, quando um está trabalhando uma semana, o outro está de folga. Então, é isso, gente. O primeiro plantonista faz a escala 24 por 72 com os outros 3 motoristas, apenas de primeiro plantão, e o motorista de apoio fica durante a semana toda de segundo plantão. Assim, o motorista de apoio, ele só é acionado quando o motorista do primeiro não se encontra no município, quando ele faz uma viagem. Se o motorista do primeiro plantão estiver no município, ele sempre vai ser acionado, né? Então, foi criada essa gratificação, e lá em Mirantão também é a mesma coisa, só que em Mirantão não tem 2 motoristas no mesmo dia, né? É apenas um motorista.
Então, nós temos 2 motoristas que fazem a escala de plantão, só que da mesma forma que é feito o segundo plantão em Bocaina. Eles fazem o rodízio eles trabalham uma semana e folga uma. Então, essa gratificação é justamente para complementar o salário desses motoristas que, trabalhando uma semana sim, uma semana não, no caso, eles vão trabalhar 2 semanas por mês. Então, mesmo com o pagamento de hora extra, não supre a carga horária que eles cumprem, né? Então, justamente essa gratificação é para complementar a carga horária dos motoristas de apoio. É um pouco complicado, eu também demorei a entender, mas se algum vereador tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fazer um esclarecimento. Infelizmente, o secretário de Saúde não pôde estar presente hoje, teve uma reunião em Juiz de Fora, e ele estaria explicando para a gente, mas é isso. Algum vereador? Não, senhor presidente, na verdade, o senhor falou que é complexo, né? Mas você esclareceu muito bem esclarecido por você. Obrigado. Para mim ficou, sem dúvida nenhuma, sanou todas as minhas dúvidas, muito bem colocado. Entendi que excede a carga horária, né, desse motorista, desse servidor, e pelo fato da gente aqui, a gente ter só sistema de atendimento de UBS, né, que não tem média nem alta complexidade, e esses motoristas que ficam de primeiro, eles saem muito, né? Saem muito. E o que fica de segundo vai dar esse suporte e faz jus, sim, a essa gratificação. Viu? Obrigado pela explicação. Para mim está claro. De nada, vereador. Eu que agradeço, viu? Mais algum vereador quer falar sobre o projeto de gratificação? Vereador José Fernando. Bom, senhor presidente, quero só dizer aí que esse projeto ele vai ser muito importante até para a parte motivacional para esses, né, funcionários, porque só quem trabalhou no plantão sabe o que é, né? Então será muito bacana, né, para servir para essa motivação para eles aí. Então, realmente isso. Mais alguém? Vamos passar então para o processo de votação. Coloco o projeto de lei complementar número 3 em primeira votação. O vereador José Fernando. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Paulo. Eu aprovo o projeto. Vereador João Florencio. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Sebastião. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Rafael. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fabiano. Voto pela aprovação, senhor presidente. E o vereador Dimas. Voto pela aprovação, senhor presidente. Declaro o projeto de lei complementar número 3 de 2022 aprovado em primeira discussão por unanimidade. Peço que seja feita a leitura do projeto de lei complementar número 8 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que versa sobre a alteração da lei complementar número 2 de 2013 para criar 2 cargos de técnico de enfermagem e 2 cargos de enfermeiro. Projeto de lei complementar 8 de 2022. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Cria por meio de modificação ao artigo 1º da Lei Complementar 2 de 2012 os cargos abaixo, disposto nas quantidades descritas e atribuições dispostas no anexo 1 desta lei. Nomenclatura de cargos, carga horária e vencimentos. 2 enfermeiros, carga horária 40 horas semanais, R$ 2.225,70. 2 técnicos de enfermagem, 40 horas semanais, R$ 1.212,00. Artigo 2º. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária prevista no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Bocaina de Minas, 18 de abril de 2022, Luzimar de Moura Benfica, prefeito municipal.
esse projeto de lei complementar número 8 veio para nós aqui para criar 2 cargos de enfermeiro e 2 cargos de técnico de enfermagem, né? Eu tenho informação, também os nobres colegas, que já era uma necessidade, né, há bastante tempo no nosso município em ter esses 4 profissionais, né, que foram contratados durante a pandemia, né, alegado pela administração, que tinha um decreto, né, que autorizava eles contratar, eles funcionarem em função do aumento de demandas, né, por causa da pandemia. Até depois o Paulo vai poder falar um pouco sobre isso para a gente. E hoje, né, graças a Deus, aí, o quase fim da pandemia, eles mandaram esses cargos, né, para poder regulamentar, né, criando esses cargos para poder manter, né, esses 4 funcionários, né, que tem muita necessidade, né, no nosso município. Inclusive para melhorar a questão aí do plantão, né, que hoje é feito por um médico e um enfermeiro, e agora com a criação desse cargo, a gente vai ter também um técnico, né, durante o plantão. Então a equipe vai ser um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Muitas das vezes a gente sabe aí que em algumas situações alguém passa mal, alguém sofre um acidente, às vezes ao ter que, né, enviar o paciente para outro município, às vezes o médico tem que ir junto, o enfermeiro tem que ir junto. Então, tendo um técnico, né, o posto não vai ficar sozinho, né. Na verdade, não ficava, né. Quando um enfermeiro saía, ele fazia contato com alguém que estava de folga e esse enfermeiro vinha ou essa técnica vinha. Então, agora a equipe vai estar completa, né. E então eles estão criando esses 2 cargos, é uma melhoria na área da saúde que vai ser realizado com a criação desses cargos aí. Algum vereador? Vereador Paulo, com a palavra. Sim, gostaria. Bom, a respeito desses cargos, foram cargos transitórios, né? Foram criados em função do período pandêmico. Eu entendo que esses cargos não foram provisórios. Por quê? Porque agora veio para cá, né, esse projeto de lei para aí fazer a tramitação, né, construção do projeto, apreciação os membros, né, das comissões permanentes, aí vindo na pauta da reunião, sendo deliberado pela Casa Legislativa. E isso, sim, na minha opinião, é uma criação de cargo, né? O que foi feito foi simplesmente a prefeitura. Quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra, porém eu acho que não tinha que ter passado pela tramitação, pelo processo legislativo. Não foi, tá? Então, peraí, o secretário, juntamente com a prefeitura, decidiu contratar 2 servidores ou 2 servidoras, ocupou o cargo, né, recebeu a remuneração, está no quadro da prefeitura, erroneamente, na minha opinião. E se naquela ocasião fosse encaminhado para cá o projeto de criação desses cargos, obviamente que a legislatura anterior, a composição anterior, teria aprovado, sim, sem problema nenhum, porque era necessário, né? Então não foi cargo temporário, porque está sendo criado agora esses 2 cargos para transferir, né, esses servidores que estão ocupando esses cargos para os cargos agora permanentes. Então, eu discordo que erroneamente a prefeitura contratou sem passar pelo processo legislativo de criação efetiva do cargo. Perfeito? Mais alguém quer falar sobre o projeto? Coloco o projeto de lei complementar número 8 de 2022 em primeira votação. Vereador Dimas. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fabiano. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Rafael. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador José Fernando. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Paulo. Eu aprovo o projeto e eu quero ressaltar aqui que as 2 profissionais que ocupam os cargos são excelentes profissionais. Tá? Não, em momento algum eu estou me referindo ao profissional que está investido nos cargos, não, viu? Eu estou falando da parte administrativa e jurídica da prefeitura, tá? Então aprovo o projeto, sim.
O vereador João Florencio. Voto pela aprovação, senhor presidente. E o vereador Sebastião. Voto pela aprovação, senhor presidente. Declaro o projeto de lei complementar número 8 de 2022 aprovado em primeira discussão por unanimidade. Peço que seja feita a leitura do projeto de lei complementar número 7 de 2022, de autoria do prefeito municipal Luzimar de Moura Benfica, que versa sobre a alteração da lei complementar número 2 de 2013 para alterar a carga horária e a remuneração ao tocante ao cargo público de fisioterapeuta. Projeto de Lei Complementar 7 de 2022. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Complementar 2 de 2013, no tocante aos cargos públicos de fisioterapeuta, passa a vigorar com a seguinte redação: mantidas as atribuições dispostas em lei. Quantidade: 2. Nomenclatura de cargos: fisioterapeuta, carga horária 30 horas semanais e os vencimentos 1.212. Artigo 2º. As despesas decorrentes da implantação dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária prevista no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de maio de 2022. Bocaina de Minas, 18 de abril de 2022, Luzimar de Moura Benfica, prefeito municipal. Esse projeto enviado pela prefeitura já foi votado aqui na Câmara em primeira discussão, né? Agora vamos fazer a segunda discussão e segunda votação, né? Para quem não acompanhou no dia, os 2 funcionários que nós temos no município fizeram concurso público, né? Onde a carga horária foi colocada de forma errada, né, pela empresa que fez o edital, que passou despercebido pela prefeitura e também pelos funcionários, né, e foi homologado com 40 horas. Né, porém, chegou uma determinação aí do Ministério Público cobrando os funcionários a cumprir as 40 horas que antes não estava cumprindo, né, como estava no concurso. Mas tem o Conselho de Fisioterapia que prevê aos funcionários de fisioterapeuta o cumprimento de apenas 30 horas, não de 40, como foi homologado erradamente no concurso. Né? E também tem uma lei federal também falando, né, das 30 horas. E aí a prefeitura, né, devido aos pedidos aí dos funcionários e a determinação do Ministério Público, mandou o projeto, na verdade, regulamentando, né, passando de 40 horas para 30 horas, porém também reduzindo o salário, né? Então já foi aprovado em primeira votação e agora hoje nós vamos passar ao processo de segunda discussão. Algum vereador quer fazer algum comentário sobre o projeto? Então vamos passar para o processo de votação. Vereador Zé Fernando. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Paulo. Aprovo o projeto. Vereador João Florencio. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Sebastião. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Rafael. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fabiano. Aprovo, senhor presidente. Vereador Dimas. Voto pela aprovação, senhor presidente. Declaro o projeto de lei complementar número 7 de 2022 aprovado em segunda discussão por unanimidade. Peço que seja feita a leitura do requerimento número 20 de 2022, de autoria do vereador Paulo César Vane da Silva, que versa sobre o cumprimento das medidas previstas na resolução SEE número 4256/2020 e da Lei Federal número 9394/96. Requerimento 20 de 2022. Secretaria Municipal de Educação, Sala de Recurso. Ao excelentíssimo secretário municipal Lúcio Moura Benfica. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria, em nome do povo bocainense, a fim de requer esclarecimentos acerca do cumprimento das medidas socioeducativas previstas na Resolução SEE número
4.256 de 2020 e na Lei Federal número 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Conforme depreende do artigo 59 da mencionada Lei Federal, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades com superdotação, sala de recurso e profissionais de educação especial. Registra-se que o artigo 3º, incisos 1, 2 e 3 da Resolução SEE número 4.256 de 2020 estabelece que tais medidas são de caráter obrigatório. Coloco-me à disposição e reitero meus votos de elevada e distinta consideração. Respeitosamente, Paulo César Vane da Silva, vereador municipal. Bocaina de Minas, 2 de maio de 2022. Coloco o requerimento número 20 de 2022 em discussão. Vereador Paulo. Sim, bom, hoje é nítido, né, que a gente tem uma demanda hoje, né, no município, né, de alunos, né, com transtorno do espectro autista, né, inclusive aqui na sede, eu não sei precisamente quantos, mas é uma demanda considerável, né, e esses alunos, eles têm o direito, né, o direito em lei, né, de inclusão na escola regular. Então, eles têm direito a uma sala de recurso e profissionais de educação especial para estar atendendo, né? Então, a gente foi citado aqui no corpo do requerimento, aí o parágrafo 3º, inciso 1, 2 e 3 da resolução estadual, né, da Secretaria de Educação Estadual do Estado de Minas Gerais, né? Eu vou ler um artigo aqui, que é o artigo 2º dessa resolução, que versa: a educação especial é uma modalidade de educação escolar transversal a todos os níveis, anos de escolaridade e modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação. Bom, a rede municipal, né, ela tem que ofertar essa sala de recurso, esses profissionais. Hoje, não se encontra, hoje aqui no ensino, né, na Secretaria de Educação, não está sendo ofertado a esses alunos a sala de recurso e os profissionais de educação especial. Portanto, o requerimento, né, a informação que a gente quer da Secretaria de Educação, por que ainda não tem a sala de recursos profissionais para atender esses alunos que têm direito, tá, gente? E nesse ano, aumentou consideravelmente a demanda desses alunos, perfeito? Inclusive, como a título de sugestão, a gente tem um órgão hoje chamado CIMAD, que é o Sistema Mineiro de Administração Escolar, que, através de cadastro desses alunos, né? Esses alunos, eles sendo identificados com essas deficiências, através de laudo de diagnóstico, a CIMAD, ela concede aos municípios atividades, programas de estímulo para essas crianças, estímulos para esses alunos, tá? Porque eles têm que ser estimulados. Sem sala de recurso, sem profissional adequado, eles não estão sendo estimulados. Portanto, serve como sugestão a CIMAD, né? E eu já fui informado que no prédio da escola não tem sala. Não tem sala, não tem espaço. Mas pode ser locado através da Secretaria de Educação fora da escola também, perfeito? Pode ser locado um imóvel para ser feitas as atividades da sala de recurso,
Tá certo? Então, o objetivo do requerimento é esse: saber o posicionamento da Secretaria de Educação com relação à sala de recursos profissionais que esses alunos da escola regular têm direito. Alguém quer falar sobre o requerimento? Queria parabenizar o vereador Paulo pelo requerimento, muito bem colocado, viu, Paulo? Realmente há necessidade, Obrigado, sim, uma grande necessidade. E vamos aguardar aí ansiosamente a resposta desse requerimento para ver o que pode ser feito nessa situação, né? E é de grande importância e a ajuda, né, a essas crianças e essas famílias aí, né? Sim. Eu acredito que a Secretaria vai tomar as devidas providências, né? Porém, a gente precisa saber, pelo menos, uma previsão de prazo, né? De tempo. Eu sei que a gente iniciou o ano, tem aí, né, 4 meses, né? Mas a gente precisa, assim, de um posicionamento, né, da Secretaria de Educação com relação a esse assunto, que é de extrema importância. Mais alguém? Coloca o requerimento número 20 de 2022 em votação. O vereador, autor do requerimento, seu voto? Eu sou amplamente favorável ao requerimento. Vereador João Florencio? Eu voto pela aprovação. Vereador Sebastião? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Rafael? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fabiano? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Dimas? Voto pela aprovação, senhor presidente. E o vereador José Fernando? Aprovo, senhor presidente. Declaro o requerimento número 20 de 2022 aprovado por unanimidade. Passo a presidência para o vice-presidente vereador José Fernando de Carvalho, nos termos do artigo 18 do Regimento Interno. Peço que seja feita a leitura do requerimento número 21 de 2022, de autoria do vereador José Wilker Pereira de Siqueira, que versa sobre ausência de professor para exercer as atividades complementares no distrito de Mirantão. Requerimento 21 de 2022, para o Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Educação. Assunto: solicitação de um professor de aulas complementares no distrito de Mirantão. Aos excelentíssimos senhores Luzimar de Moura Benfica e Lúcio Moura Benfica. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a vossa senhoria em nome do povo bocainense, a fim de requerer esclarecimentos acerca da ausência de um professor para exercer atividades complementares no distrito do Mirantão. Registra-se que os profissionais que atuam no referido distrito reivindicam junto a esse vereador para que seja cobrado ao Poder Executivo para que tome providências designando um profissional educacional para exercer as atividades supramencionadas, conforme dita o inciso 4º do artigo 2º da Lei 11.738 de 2008. Inciso 4. Na composição da jornada de trabalho, observe-se o limite máximo de 2/3 da carga horária para desempenho das atividades de interação com os educandos, ficando reservada a fração mínima de 1/3 da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ressaltamos que é direito de toda criança e adolescente ter um aprendizado digno e, de outra banda, é dever do poder público oferecer esse aprendizado. Coloco-me à disposição e reitero meus votos de elevada e distinta consideração. Respeitosamente, José Wilker Pereira de Siqueira, presidente da Câmara Municipal. Bocaina de Minas, 2 de maio de 2022. Coloco o requerimento número 21 de 2022 em discussão. Começar com o autor da indicação do requerimento. Senhor presidente, eu queria falar aqui sobre esse requerimento, mas a primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que o senhor, né, vereador José Fernando, já fez uma indicação pedindo, né, à prefeitura que faça a lotação de um servidor, né, no cargo aí de professor de aulas complementares, né?
E então o vereador José Fernando teve lá no Vale das Flores, no Mirantão, viu a necessidade, né, trouxe a indicação. Mas aí, infelizmente, é aquele outro ponto que a gente sempre fala nas reuniões, né? A administração não responde indicação, né? Então, quando deixa de responder a indicação dos nobres vereadores, está deixando de responder quem? O povo, né? Então, é lamentável a situação, né? A gente queria aí ter as respostas das indicações. Se tivesse a resposta, talvez não precisava nem ter feito esse requerimento, né? Mas como o requerimento eles são obrigados a responder, então até o funcionário que me abordou, né, pediu para mim fazer um requerimento para saber a questão do professor de aulas complementares, né? Porque como fala aí no parágrafo 4º aí do artigo 2º da Lei 11.738, a jornada de trabalho deverá ser ao limite máximo de 2/3, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o professor que tem lá no Mirantão, ele tem uma carga horária de 24 horas semanais, né? Então, desses 2/3, eles têm que cumprir dentro de sala de aula 16 horas, né, de carga horária. Então, 8 horas, que é 1/3, que fica reservado para atividades extra-classe, né? Que no meu ver aí, né? Até me corrija se eu estiver errado. Deve ser correção de provas, elaboração de trabalho, né? Então, precisa desse professor lá em Mirantão, justamente para cumprir essa lei, né? E também vale ressaltar aqui que em Bocaina já tem esses professores, né? Eu pesquisei, né? Fui perguntar aqui na diretoria. Já tem o professor de aula complementar em Bocaina, já tem o professor de aula complementar em Santo Antônio, restando agora só o Mirantão, né? Então a gente pede a prefeitura aí, né, através da indicação do Zé Fernando, através desse requerimento, que faça aí essa lotação desse profissional lá na escola de Mirantão para ajudar no ensino das nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Nada. Com a palavra, vereador Rafael. Nobre colega José Wilco, bem colocado o requerimento. Nos últimos dias também fui procurado pelas professoras da escolinha do Vale das Flores, lá onde também a gente tem 3 salas de aula, né, com 28 alunos, e onde também está necessitando urgentemente, digamos assim, o mais rápido possível, que seja, não seria a palavra correta, mas que seja destinado para lá também, tanto para Mirantão quanto para a escolinha do Vale das Flores. Mais algum vereador? No caso, só para falar a respeito da carga horária, né? Bem colocado, foi para correção de prova, planejamento, né? Que os professores usam, né? São 8 horas, 16 salas de aula, bem colocado. E é só Mirantão, Mirantão, né? É na escola do Mirantão. Então, vereador, eu já até ia falar isso depois que todos os vereadores falassem. Até eu acho que a gente tem que ter essa informação, até vou perguntar justo para a pessoa, para o funcionário que me abordou. Eu acredito que um profissional vai dar conta de Mirantão e Vale das Flores, né? Acredito eu. Se não, a prefeitura vai ter que destinar aí 2 professores, um para a escola do Mirantão, outro para a escola das Flores. Mas acredito eu que um professor deve conseguir atender lá o Mirantão e o Vale das Flores. É uma informação que realmente confesso que eu não tenho. Porque eu também, teve uma pessoa que me procurou também, mas foi da escolinha das Flores, falou comigo também sobre essa questão. É só lá mesmo que não contrataram ainda, preciso contratar, sim. E o requerimento aí, os dados do requerimento aí, confere tudo. Está tudo, carga horária, planejamento, ou carga horária dentro de sala de aula, certinho. Agora tem que contratar, sim. É dever da Secretaria de Educação contratar. Mais algum vereador? Bom, parabenizo aí o nobre amigo vereador pelo requerimento. Igual mesmo disse aí, eu cheguei a fazer uma indicação, sim, sobre esse professor de aulas complementares. E até foi um pedido das profissionais, né, da área lá da Escolinha das Flores. Inclusive, as mesmas me disse que um funcionário, sim, um
Um professor consegue atuar num período em Mirantão e depois também nas Flores, na Escolinha das Flores. Então, ter ciência, né, dessa demanda, o Poder Executivo tem, que eu passei isso para eles, além da indicação também tive em conversa com o senhor secretário de Educação. Agora é aguardar, né, a resposta do requerimento, né, para ver quais serão, né, qual será a resposta deles. Que enquanto não contrato está sobrecarregando esses outros profissionais. Né? Sobrecarrega. Justamente. Mais algum vereador? Então vamos, coloca o requerimento número 21 de 2022 em votação. Começar com o autor. Vereador Wilker. Aprova, senhor presidente. Vereador Paulo. Eu aprovo o requerimento. Vereador Dimas. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador João Florencio. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fabiano. Voto pela aprovação. Vereador Sebastião. Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Rafael. Voto pela aprovação, senhor presidente. Declaro o requerimento número 21 de 2022 aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao vereador José Wilker Pereira de Siqueira. Valeu, Zé. Obrigado, viu, por presidir a reunião. À disposição. Peço que seja feita a leitura do requerimento número 22 de 2022, de autoria do vereador Rafael Francisco Diniz, que versa acerca de uma suposta prática ilícita de servidores do poder público junto à comunidade de Rio Preto. Requerimento 22 de 2022, para a Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Assunto: encaminhamento faz. Aos excelentíssimos senhores, Prefeito Municipal e Secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Luzimar de Moura Benfica e Silvana Souza Farias. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria, em nome da população bocainense, a fim de requerer informações acerca de uma suposta prática ilícita de servidores do poder público, conforme depreende dos comentários dos munícipes bocainenses, no dia 30 de abril de 2022. O senhor prefeito municipal, juntamente com demais servidores da administração pública, estavam na comunidade do Rio Preto, Rio de Janeiro, utilizando veículo público como se particular fosse. Segundo os munícipes, os supostos indícios que os mesmos estavam ingerindo bebida alcoólica. Ante exposto, a fim de sanar qualquer obscuridade, requeiro que os mesmos se manifestem a respeito do assunto. Coloco-me à disposição e reitero meus votos de elevada e distinta consideração. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bocaina de Minas, 3 de maio de 2022. Rafael Francisco Diniz, vereador. Coloco o requerimento número 2 de 2022 em discussão. Vereador Rafael, autor do requerimento, com a palavra. Senhor presidente e nobres colegas, aqui no requerimento eu coloquei somente o nome do senhor excelentíssimo prefeito e da secretária Silvana Souza Farias, porque eram os dois que estavam na comunidade do Rio Preto, no dia 30 do mês passado, no sábado, que era uma cavalgada que estava tendo lá, onde a gente tinha também a presença de dois nobres colegas, dois nobres vereadores, juntamente com a gente lá. O excelentíssimo senhor prefeito, eu vi, ele estava na caminhonete da Defesa Civil, onde ele já tinha ingerido bebida alcoólica, mas quem estava fazendo a direção da caminhonete era um munícipe, que não é nem funcionário da prefeitura, certo? A secretária de Turismo, Esporte e Lazer, ela estava no carro do gabinete, só que ela mesma não estava ingerindo bebida alcoólica, mas os outros integrantes do carro estavam. Todos que estavam na cavalgada estavam me indagando a mesma coisa, só que naquele momento, ou eu estava participando de um momento de lazer, ou eu estava trabalhando, só que a gente não estava no nosso município, é o município do estado do Rio. E também, assim, até numa publicação minha em rede social, foi colocado o seguinte: na festinha aqui da comunidade dos Bagres também, tinha a presença de 3 carros do poder público. Um era o Argo,
que é da administração, a caminhonete do gabinete, tinha mais um, que eu só não recordo o nome dele agora. Nesse do acontecido dos bagres, eu não citei nome porque os carros estavam no estacionamento, tá? Mas esse requerimento é justamente para que nos traga informações a respeito que eu disse do excelentíssimo prefeito. Eu vi com meus próprios olhos, como os outros vereadores que também estavam lá presentes lá, né, senhor Sebastião e Fabiano. Eu não vi nada, não. O senhor não viu nada? Que ótimo. Cheguei lá e saí. Que ótimo. Vou tocar tomando conta da vida dos outros. Tomando conta da vida dos outros, o carro é da repartição pública, o senhor não é funcionário do município? Eu cheguei lá... Peço ordem aos vereadores, peço ordem a esta casa. O vereador Rafael faça o seu comentário. Posteriormente, vamos passar a palavra para o vereador Sebastião, só a fim de organização, tá bom? Tá, não, perdão, Pode senhor. continuar. Se eu me exaltei, te peço desculpas, senhor Sebastião. Pode continuar. A gente tinha a presença também do nobre colega Fabiano Moreira lá, que não vai deixar eu mentir nas minhas afirmações. Se tinha algo de errado ou não, eles próprios, é só um requerimento, não estou dizendo que estavam fazendo ou deixando de fazer algo criminoso, eles podem estar vindo aqui nessa casa também e estar nos trazendo essas informações. Vereador Sebastião, com a palavra. A respeito do assunto que você falou que eu vi, eu não vi nada, não. Eu cheguei lá para pegar 2 cervejas e dei por sorte que passei, eu vi você lá no balcão e estava sentado lá com o Lindomar. Mas logo eu fui embora, o senhor Fabiano estava acabando de chegar. Eu não parei em festa lá, não. Mais algum vereador? Quer fazer algum comentário? Vereador Fabiano. No ocorrido da cavalgada, a gente vê a cavalo, e eu, Rafael, participando da cavalgada, verdadeiramente a dona Silvana estava fazendo uso do carro do gabinete, estava vendo na cavalgada, vários meninos falou comigo, com o Rafael, estou mentindo, Rafael? Falou com a gente, o que a gente está fazendo que a gente não está cobrando, entendeu? Eu falei assim, esse não é o momento, e viemos embora. E verdadeiramente o senhor prefeito esteve lá na festa, na caminhonete da Defesa Civil. Da Defesa Civil. Isso aí que aconteceu, sim. Agora, eu não vi se estava bebendo bebida alcoólica, porque eu não participei muito tempo, porque eu fiquei mais afastado, porque eu estava com meus 2 meninos pequenos. Estava na festa, a festa muito boa, muito bem organizada, entendeu? Mas fora isso, que estava lá assim, estava assim. Isso foi visto, todo mundo viu, e a gente foi cobrado no caminho da cavalgada. Portanto, na hora que eu cheguei de volta lá, que eu fui em casa soltar meu animal, voltei para a festa, aí até eu conversei bastante com o Rafael, né, Rafael? E aí ele até falou assim, vou cobrar isso aí. Eu falei, é contigo. Mais algum vereador? Vereador Zé Fernando, com a palavra. Bom, eu não estive nessa cavalgada, né, nessa festa do Rio Preto. Estive, sim, um pouco na festa dos Bagres. Inclusive, assim, cheguei um pouco tarde, não vi carro, né, da prefeitura. Inclusive, estacionei meu carro logo atrás da caminhonete, que é da propriedade, acho que da Silvana mesmo, a caminhonete dela. Então, não sei se talvez ela estaria no carro dela lá, mas eu estacionei logo atrás do carro dela. Mas, com relação a esses veículos aí, são de patrimônio público, então tem que ser, sim, ser fiscalizado, né, da mesma forma, no geral, entendeu? Então, somente isso. Vereador Paulo. Bom, essa situação, ela gerou muitos comentários, né? Inclusive, chegou algumas coisas distorcidas, mas os nobres colegas estavam presentes, né? Lá no ambiente onde aconteceu o evento lá. E o requerimento aqui com o objetivo de estar apurando, né, para qual era a real presença dessas pessoas lá, que representam o poder público, com um bem lá, né, do patrimônio do poder público. A gente precisa entender que veículos oficiais, eles devem ser utilizados a serviço da instituição, perfeito? Eu não estava no local, mas obviamente que, né, o município inteiro está sabendo, né, desse ocorrido, desse episódio. A gente sabe que tem algumas secretarias, por exemplo, Secretaria de Turismo, né, de Lazer, tem alguns eventos
que eles se deslocam a trabalho e utilizam o carro oficial, conforme teve um servidor que foi aos bagres, né, a trabalho, e me procurou, me explicando, né, verbalmente, né. Agora a gente está fazendo requerimento justamente para a gente ter expresso, né, a resposta, dizendo que ele estava a trabalho, né. E a gente sabe que alguns servidores, né, eles não devem fazer o uso do veículo particular deles para fazer esse deslocamento, né. Agora, a gente precisa apurar para saber, porque, pelo que os nobres colegas disseram aí, né, as pessoas que estavam nesses veículos oficiais ingeriram bebida alcoólica, não é isso? O novo vereador Rafael? Só para não... Só esclarece. Só para fazer um esclarecimento. No carro do gabinete, que estava presente a senhora Silvana Souza, que estava dirigindo, ela não estava ingerindo. Sim. Mas os demais que estavam no carro estavam ingerindo bebida alcoólica. Entendi. Tá ok? E o carro que eu citei, o carro da Defesa Civil, que o excelentíssimo prefeito foi para lá no perímetro da tarde, quem estava dirigindo era um munícipe que nem é funcionário, nem motorista da prefeitura. Perfeito. Certo? E eu estou aqui hoje cobrando, estou representando a população que me procurou. Justamente como você disse que esse requerimento é para trazer informações. Eu vou pegar essas informações para poder estar passando para os munícipes. Por quê? A gente sendo vereador, a gente é cobrado todo santo dia, certo? Mesmo quando há irregularidades ou quando não há irregularidades. Então, esse é o meu trabalho. Estou pedindo informação, vão trazer as informações para a gente, vamos quebrar, se tiver correto ou não tiver correto, a gente vai procurar os trampos para poder estar resolvendo. Se estava a trabalho ou não estava a trabalho também, vão poder estar provando, a gente não está aqui já levando ninguém a Cristo, estamos simplesmente somente perguntando. Eu estou dizendo o que eu vi no momento, não estou fazendo perseguição alguma, até pelo fato, como eu disse em minhas redes sociais, tenho amizade com ambos, tenho amizade com todos, só que eu não acho certo eu ficar tomando cobrança da população por conta de algo que outros estão fazendo errado. Entendi. Inclusive, com relação a essa questão, né, de ter amizade ou não, independente né, do vínculo de amizade, nós temos que exercer nossa função, né, que é de fiscalizar e tomar as devidas providências se esses veículos estão sendo utilizados de forma indevida. Com certeza, não tenha dúvida disso. E agora, que ao final de semana, principalmente a Secretaria de Lazer, né, Turismo e Lazer, eles utilizam sim os veículos. Esporte também, né? Tem a pasta de esporte que também está vinculada nessa secretaria, e eles utilizam os veículos, mas para fins de trabalho, né? Isso eu tenho conhecimento. Agora, especificamente nessa situação, inclusive o carro da Defesa Civil, a utilização do carro é muito restrito, né? Inclusive tem as pessoas que podem conduzir, as pessoas que pertencem, que são membros do Conselho da Defesa Civil, onde tem as normativas, tem as leis, né, que tem que ser rigorosamente seguidas, né? Agora, vamos apurar, vamos esperar, né, saber qual que vai ser a resposta do Poder Executivo em relação a essas questões aí. Agora, que a gente tem sim que fiscalizar e tem que cobrar, tem sim, vocês estão cobertos de razão. Isso é um dever, nós somos remunerados para isso, inclusive. Mais alguém quer falar sobre o requerimento? Eu queria cumprimentar o vereador Rafael pelo requerimento. Ele não está fazendo mais nada aquilo que é pago para fazer, né? E como eu disse, né, a gente, igual relatou o Paulo, a gente é pago para isso, né? A gente entrou para isso, o povo nos cobra, né? Inclusive o vereador Rafael lá nesse local da festa foi cobrado por várias pessoas, né, Rafael? Então, ele está fazendo aquilo que o povo, né, cobra, que o povo pede, que o povo colocou ele para fazer, né, que quem colocou o vereador Rafael aqui nessa mesa foi o povo. Então, se o povo pedir, que quer um esclarecimento, que quer saber o porquê que a municipalidade está usando os carros da prefeitura, o Rafael tem que cumprir o seu dever, né? Se eu tivesse nessa festa também, fosse cobrado, se eu tivesse visto, também ia fazer a mesma coisa, né? Então, cumprindo. É uma situação, às vezes, até meio chata, né? Porque, como disse o vereador, a gente tem uma amizade, uma certa amizade, né, com as pessoas, mas, infelizmente, quando essa questão de fiscalização é o nosso trabalho, é o nosso dever, então a gente não pode ser omisso, né? Eu tenho a questão do seguinte,
você sempre justo, né? Você, qualquer pessoa que chegar para mim, Will, que está acontecendo isso lá de errado, lá no posto aconteceu isso, lá na Secretaria de Obras está acontecendo isso tal de errado. Eu nunca vou falar assim, não, eu não vou lá olhar, não. Não quero saber. Não, eu falo para a pessoa, eu vou lá fiscalizar, vou lá saber o que está acontecendo e vou te dar uma resposta, né? Infelizmente, às vezes, a gente acaba perdendo algumas amizades, algumas admirações de algumas pessoas, mas é aquele negócio, é questão de justiça, é questão de você cumprir aquilo que você entrou para fazer, né? E eu sempre falei na minha campanha, quero entrar para ser vereador e o dia que eu sair eu quero poder deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que eu não fui corrupto, sabendo que eu não fui omisso, sabendo que eu não fiz nada de errado e entrei para fazer aquilo que o povo me colocou para fazer. Então, cumprimento o vereador Rafael, vamos aguardar aí a resposta do requerimento, porque é bem público que estava sendo utilizado numa festa, vamos torcer para que tenha alguma explicação, mas realmente o carro da Defesa Civil, acho difícil ter alguma explicação para estar lá na festa do Rio Preto. Mais algum vereador quer falar sobre o requerimento? Coloco o requerimento número 22 de 2022 em votação. O vereador Rafael, autor do requerimento. Voto pela aprovação, senhor presidente. O vereador Sebastião. Eu voto contra, senhor presidente. O vereador João Florencio. Eu voto contra também. Vereador Paulo. Eu aprovo o requerimento. O vereador José Fernando. Também aprovo, senhor presidente. Vereador Fabiano. Aprovo o requerimento, senhor presidente. E o vereador Dimas. Voto pela aprovação, senhor presidente. Então, declaro o requerimento aprovado por 5 votos a 2, né? 5 votos a 2. Declaro o requerimento aprovado. Distribuição. Peço que seja feita a distribuição do projeto de lei número 7/2022, de autoria do prefeito municipal, que versa sobre a alteração da lei 430 de 84. Deixo a palavra aberta aos vereadores que quisessem se manifestar sobre algum assunto que ainda não foi falado na reunião. Alguém quer se manifestar? Senhor presidente, se permite, eu estou vendo que tem a presença de alguns servidores da classe de professor aqui na plateia, né? Gostaria de saber, um de vocês, que é permitido também pelo regimento interno, fazer o uso da tribuna, independente de ter sido solicitado com antecedência, né? A pessoa pode, caso vocês queiram esclarecer ou pedir algum esclarecimento a respeito do projeto de lei aqui, do piso nacional dos profissionais do magistério, pode se dirigir à tribuna, tá? Pode ficar à vontade. Com a sua permissão, senhor presidente. Com certeza, Paulo. Obrigado. Imagina. Só para, como a gente, votamos a aprovação do projeto, queria só perguntar o nome do senhor. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, na verdade. Boa tarde. Boa tarde. Mais vereadores. Luiz Henrique, sou professor de História aqui no município, né? Sim, seja bem-vindo, viu, Luiz Henrique? Fica à vontade, viu? Nós estamos acompanhando aqui, eu estava, na verdade, na aula. Realmente só para tirar a dúvida, mas eu acho que essa dúvida tem que partir do Executivo, não é isso? Porque foram eles que encaminharam. É a questão do reajuste mesmo, porque o reajuste, conforme a lei federal, tem que ser dada isonomicamente, né? Do mesmo valor para todos os professores. O que vai fazer a diferença é a quantidade de aula que ele dá. O professor que dá mais aula, o reajuste dele, claro, vai ser maior. O que dá menos aula, aí tem essas diferenças, né? O professor de História dá 3 aulas em cada turma por semana, 24 aulas. O professor de Matemática dá 4. Então, mas o reajuste, por lei federal, pela lei do Fundeb, ele tem que ser isonômico para esses servidores, ou seja, o mesmo valor para todos. E que me chegou lá, e se eu estiver errado, me desculpem, mas eu não estava, né? Os outros professores estavam presentes e comentaram, é que foi feito um escalonamento,
Quem tem hora menor de aula, por exemplo, a arte só dá uma aula por semana em cada turma, vai receber menos? No percentual. Claro que vai receber menos se o valor for o mesmo para todos. Era só essa dúvida. E que a gente, então, depois, aprovado, eu queria pedir, antecipar, pedir ao senhor uma cópia da lei, para que a gente vá ver a possibilidade com o sindicato, com amigos que a gente tem na área aí, para recorrer dessa questão, que foi, eu considero, e aí é a minha opinião própria, eu não estou falando pelos demais professores, se foi dessa forma um desrespeito do executivo com os profissionais de educação do município, que se dedicam muito, se dedicaram muito nessa pandemia, trabalhamos 3 vezes mais do que normalmente trabalhamos, né? Voltamos com toda a força aí, mostrando aí o nosso desejo de contribuir com a educação. Foi nos prometido uma coisa, foi nos falado uma coisa, né, pelo senhor secretário de Educação, e quando chega a lei aqui, vou repetir, se estiver diferente do que eu estou falando, me perdoem, mas foi o que eu recebi a informação lá, que há um percentual de reajuste para cada carga horária, o que é inconstitucional, porque todos nós sabemos que no serviço público o reajuste de salário tem que ser isonômico, né? Tem que ser o mesmo percentual para todos os servidores. Bom, nós estamos falando de servidores da educação, que são os únicos que podem receber recurso do Fundeb, né? Reajuste com recurso do Fundeb. É só essa a minha colocação, e eu queria agradecer ao senhor e ao vereador Paulo por ter aberto essa palavra para os profissionais da educação. O Luiz Henrique, né? Ô, Luiz Henrique, conforme nós conversamos aqui anteriormente, né? Acho que não tinha presença aqui de uma quantidade menor aqui, né? De professores. O projeto, o parecer do projeto foi analisado aqui pelas comissões da Câmara, tá? Foram apreciadas por 3 comissões, cada comissão é composta por 3 membros, né? Juntamente com o parecista, que é o assessor jurídico. A técnica legal do projeto não foi identificada nenhuma inconsistência jurídica, perfeito? Agora, com relação à lei, quero deixar bem claro que eu não estou discordando, não. Inclusive, posteriormente, a gente pode estar levantando mais informação, conforme você colocou aqui, mas a lei ela fala de cargo de 40 horas, 33% cargo de 40 horas. Está previsto na lei. A gente pode até pegar a lei aqui, no corpo da lei, tem essa previsão, entendeu? Agora, se a prefeitura, nesse caso, ela tiver que fazer alguma revisão no projeto, se tiver que encaminhar esse projeto novamente para essa casa aqui, a gente está à disposição para receber o projeto, tá? Com certeza. Inclusive, até através do assessor jurídico aqui, a gente pode estar ajudando vocês nessa busca. A gente se prontifica, tá bom? Essa lei na verdade, a lei do piso nacional, né, do Magistério Público, né? Que realmente é o Fundeb, né, o recurso vinculado Fundeb, que é utilizado para fazer o pagamento da folha, né, dos profissionais. E a lei, ela usa como parâmetro jornada de carga horária 40 horas. Mas a gente se prontifica, né, o senhor presidente, que os demais vereadores, a buscar, né, de repente, mais informação sobre isso, e se prontifica, coloca à disposição aqui o nosso assessor jurídico, tá bom? Bom, os professores, a gente até agradece a vinda de vocês aqui hoje, né, a participação até da reunião, né. Como eu disse no começo da reunião, esse projeto é um projeto bem complexo, gerou bastante dúvidas entre nós vereadores, entre o secretário, entre o nosso jurídico, né, a gente conversou ali, acho que só sobre esse projeto quase 1 hora, e eu tenho acompanhado também um pouco, né, dei uma estudada no projeto, vi alguns vídeos, e essas dúvidas, inclusive, não estão ocorrendo só em Bocaina, inclusive está ocorrendo aí em vários municípios, né, muitas dúvidas sobre esse projeto, mas como disse o Paulo, a gente se prontifica assim, a tentar buscar uma solução, né, e corrigir, se caso tiver um erro, e ver o que pode ser feito, né, para
que os profissionais do magistério não sejam prejudicados, né? Então, essa casa aqui vai estar sempre de portas abertas para vocês. A gente agradece a presença de vocês aqui, viu? Inclusive, esse piso, né? Eu falei anteriormente, esse piso, tem gente que comentou, né? Mas 33%, né? O maior aumento que teve, mas o piso ainda é baixo ainda, viu? Para a categoria. Vocês são merecedores de receber um salário muito maior, pelas atribuições a qual vocês exercem, né? R$ 3.845 é pouco, na minha opinião, na minha avaliação, é muito pouco, né? Agora, o que pode ser levantado depois alguma jurisprudência, né, David? Se você puder nos ajudar, algum caso julgado, né, de algum outro município, a gente podia estar tentando garimpar isso aí, né? Procurar isso. O doutor David quer dar uma palavrinha, fica à vontade, viu, doutor? Só um momento, doutor, que ele desligou o seu microfone. Só ligar aí. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite aos professores presentes. Boa noite. Então, muito bem, esse ponto foi muito bem ressaltado. Qual que é o nome do senhor? Luiz Henrique. Então, a lei ela é bem expressa no seguinte sentido: não pode o professor jamais receber menos que o piso. Aí, no que tange essa porcentagem, até esse problema enfrentado, como bem o presidente falou, a gente estava conversando com o nosso contador, ele presta até o serviço para o município de Bom Jardim de Minas. E lá o que acontece? Tem até algo semelhante, porque até os professores lá que atuam na zona rural, eles já recebiam, pelo ajuste que já tinha feito ano passado, o valor que seria proporcional ao piso. Então lá está tendo essa mesma discussão. E lá, por meio aqui da Câmara, infelizmente, por meio da Câmara, não tem como a gente fazer nada nesse momento. O único recurso que a gente tinha era a aprovação. Então, como a gente aprovou agora, o que a gente pode fazer com os demais colegas vereadores, após essa aprovação, é estar fiscalizando o Poder Executivo aí, para ver se ele vai cumprir de forma o mesmo percentual para todos, ou o percentual dessa forma de forma gradativa, para cada pessoa, para chegar no valor do piso. Tá bom? Porque realmente tem até uma ADI já, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade no STF, para ver a respeito desse tema, que está sendo um tema muito polêmico, sabe? Mas, por hora, o que a gente pode garantir por meio desse projeto, é que nenhum professor vai receber menos que o piso. Agora, quanto à porcentagem, na hora da aplicação, entendeu? Aí até eu converso com os demais vereadores aqui, né? Assim, na hora da aplicação, para vocês voltarem a esta casa, para a gente exercer a função fiscalizadora, né? E se caso tiver esse percentual e até lá essa DI já for julgada, a gente vai tomar medidas cabíveis. Obrigado. Mais alguém? Lembrando que a palavra ainda está aberta, viu, gente? Sugestão também, a título de sugestão, para a próxima reunião, a segunda ordinária, a segunda reunião do mês, né, de maio, a gente pode fazer um convite para o gestor de educação, né? O secretário está aqui também, para poder explicar para vocês, né? A gente convida vocês também para estar presente na reunião, né? Porque ele, como administrador do setor, ele vai ter mais propriedade para estar explicando para vocês, né? A gente faz o convite através de um requerimento, a gente pode até fazer o requerimento agora, se vocês estiverem de acordo. Bem lembrado pelo vereador, eu, inclusive, disse no começo da reunião, eu fiz o convite ao secretário, mas que por ter um compromisso não pôde estar presente hoje na reunião, né? Falou que não tinha mesmo como desmarcar o compromisso, por isso não esteve presente aqui na reunião hoje. Mas a gente faz sim um convite para uma próxima reunião, né? Será muito bem-vindo aqui, né, os secretários, os professores, né, para a gente tentar ver alguma solução, né, e ver o que ele tem a dizer também sobre essa dúvida aí dos professores. Nada mais havendo a tratar,
Declaro encerrada a 7ª reunião ordinária desta casa. Desculpa, o João Florencio quer antes dar uma palavrinha, né, João? Fica à vontade, João. Pois é, vou dar os parabéns pelo trabalho do Losimar, né? E os parabéns pelo trabalho do Davi também, que trabalha muito bem. Trabalhou a semana inteira no estado do Rio Grande, o sábado e o domingo. Fez um grande trabalho lá com os caminhões e tudo. Muito bem trabalhado. Mas muito obrigado a todos. Bem lembrado, viu, João? A gente já ia esquecendo, né? Realmente fez uma manutenção lá na estrada do Rio Grande, né? Eu fiquei sabendo hoje também que estão fazendo a manutenção aqui no Corre Rio Grande. Curral das Antas. No Curral das Antas recebi a mensagem, né, da pessoa falando que estão fazendo um excelente trabalho lá. Né? Quero aproveitar aí a palavra do João Florencio e pedir também, né, que faça a manutenção também na Estrada das Flores, Vale das Flores, Alcantilário, Estrada da Gávea, né, Mirantão. Que está precisando, Mirantão, que está precisando da manutenção urgente. Lá no Paiol também tive uma cobrança esses dias, também precisa de manutenção. Palmital, né, a gente também precisa na Serra do Palmital, né. Então o município nosso é muito grande. Agora a época da seca, a prefeitura tem que fazer aí um planejamento para conseguir fazer um trabalho, né, rápido, um trabalho bom, um trabalho duradouro, né, acho que é o mais, né, importante no trabalho da Secretaria de Obras, da manutenção das estradas, é fazer um trabalho que tenha durabilidade, né. Então a gente faz esse apelo e agradece, como bem lembrou o João Florencio, pelos trabalhos realizados, porque não é só cobrança, né, João? A gente também tem que agradecer, né, porque senão desmotiva também, né, João? Bem lembrado. Vereador Zé Fernando, com a palavra. E falando em agradecer também o trabalho que foi feito na Estrada dos Bagres, né? Eu nunca vi a Estrada dos Bagres com tanta escória igual eu vi agora. Tá um estradão. Foi colocado material lá com vantagem dessa vez, então é isso aí. E aproveito também para fazer uma cobrança aqui com relação a uma rua lá da Arimateia, já teve até vídeo lá, né?